Jornal da Rede Alesp. E olha só, Tayana, mais de 212 milhões de brasileiros tiveram informações como CPF, nome, sexo e data de nascimento expostos em um mega vazamento de dados que assustou muita gente na semana passada. Vamos entender o que aconteceu e como isso pode prejudicar cada um, com o advogado Ricardo Vieira de Souza. Bom dia, prazer em recebê-lo, Ricardo Vieira. E agora, o que fazer? Como uma pessoa pode saber se teve as suas informações divulgadas de forma ilegal? Bom dia, Tayana. Bom dia, Julie. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem aqui pela Rede Alesp. É sempre um prazer falar com vocês. Indo direto ao ponto, respondendo a sua pergunta, essas informações elas foram divulgadas na Dark Web, Deep Web. O que significa isso? São conexões, são meios de se conectar a uma rede oculta de internet. Não é qualquer pessoa que consegue ter acesso a elas. E essas informações elas foram comercializadas lá. Mas só que um meio para o telespectador ficar mais tranquilo, o que ele pode fazer é procurar os órgãos de persecução penal, como, por exemplo, a Polícia Civil, requerer a lavratura de um boletim de ocorrência, que seja confeccionado um boletim de ocorrência e procurar os órgãos de defesa do consumidor para poder se sentir amparado, porque esse caso ele necessita de uma investigação rigorosa e que os nossos órgãos reguladores, como por exemplo a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, ela necessita aí de uma intervenção e dar uma resposta, uma satisfação para a sociedade, porque é um caso escabroso. Pois é, doutor, é algo inacreditável, né? Porque não é, até nós conversávamos ontem no nosso grupo aqui de repórteres, justamente, uma coisa é você vazar uma senha que você consegue trocar outra coisa é você vazar o seu número de RG, outras questões, sua movimentação financeira e afins, não é? Primeiro, né, o senhor falou que merece uma grande investigação. Já se sabe de onde foram vazados esses dados? Ou quem vazou? Como funcionaria? E aproveitando o gancho da sua resposta inicial, quando o senhor fala nós, né, população, procurar um órgão de direito, além da polícia, seria o PROCON? Como é que a gente faz se a gente descobrir que os nossos dados foram realmente vazados? Bom, sua pergunta tem duas partes, vou responder a primeira delas. E obrigado, lógico, pela pergunta. A primeira delas, a população, ela pode procurar o PROCON, sim, que é uma entidade que defende o consumidor, inclusive, a despeito disso, a gente já tem notícia que o DPDC, que é um órgão de proteção de defesa do consumidor lá de Brasília, do governo federal, ligado ao Ministério da Justiça, acionou algumas empresas solicitando esclarecimento, e também existem várias organizações não governamentais que também, associações que também procuram defender os consumidores nesses casos. Então eu acho importante sim a população ter ciência que ela pode procurar esses órgãos. Já respondendo a segunda parte, o que eu vejo desse vazamento de dados? Eu penso que é um vazamento de dados com um compilado de vários bancos de dados. Por que isso? A gente tem notícia, como você bem disse, de RG e CPF que foram divulgados. Aí, dados de carros. Dados de carros estão no âmbito dos DETRANs estaduais e o DENATRAN, né? Então, esses dados foram vazados junto com o RG e CPF, dão a entender e uma possibilidade muito grande de que existem vários outros bancos de dados. Como também se tem notícia, a empresa diz que não, mas só que uma grande empresa de proteção de crédito, esses órgãos de proteção de crédito, teria também parte do seu banco de dados ali exposto
por esses criminosos, né? Então, dá-se a entender que são múltiplos bancos de dados e, como eu disse, necessita de uma investigação muito grande, e eu falo também como usuário, como consumidor, porque a gente acaba se sentindo impotente nesses casos. Impotente porque eu não sei o que fazer, eu não tenho ideia do que está circulando por aí, né? E então precisa ter algum mecanismo de investigação que dê aí uma resposta à sociedade que ela merece. E se já me permite, vale lembrar também que além de quem acessou indevidamente esses dados, existe um crime em relação a isso, e quem compra esses bancos de dados, por eles serem produtos de crime, eles também respondem por crime lá no nosso Código Penal, porque estão adquirindo algo ilícito, produto de ilícito. Agora, uma outra curiosidade, ontem quando a gente estava conversando, inclusive, no grupo de repórteres, por que o número de CPFs vazados é maior do que a quantidade de pessoas no país, né? Até eu peguei aqui, foram expostos 223 milhões de CPFs, é isso mesmo? O que a gente tem notícia é que foram expostos dados desses CPFs de pessoas que já faleceram, né? A pessoa faleceu, mas fica ali o registro do CPF, e o que a gente pode ter nesse ponto de vista? Como eu falei, esses dados vêm de múltiplos lugares, a gente precisa aprofundar essa investigação em relação a isso, de onde que vem, né? E também dá a entender que esses dados são coletados há muito tempo, que essa história não começou hoje, porque se a gente tem dados coletados de pessoas que já morreram, de CPFs inativos, é porque começou lá atrás. Então o problema é muito maior. E a gente também tem que verificar se a partir da data que foi divulgada, cessou, ou melhor dizendo, parou a coleta desses dados, ou eles continuam em constante coleta, né? A gente não tem essas informações. Agora, doutor, aí me deixa ainda mais preocupada no sentido, o senhor falou que nós temos que procurar aqui o PROCON, no caso do estado de São Paulo, órgãos competentes, boletim de ocorrência, mas é um mega vazamento, né? Eu posso fazer a minha parte, eu posso me juntar a outras pessoas que tiveram esses dados divulgados de forma ilícita e entrar com um processo. Primeiro a gente tem que descobrir, para entrar com o processo, quem, né, vazou. E justamente isso, como é algo nível Brasil, quem que vai cuidar dessa investigação? Já foi aberta essa investigação? Como é que a gente pode acompanhar? E como a gente, leigos no assunto, pode descobrir que se vazou o nosso dado e estão usando o nosso dado para abrir conta em banco, para abrir empresa, porque isso é complicado, né? É muito complicado, Julie, e eu vou falar mais para você. Eu fui vítima no ano passado de um crime de falsa identidade. Pegaram os meus dados em algum banco de dados, minha foto, meu nome completo, e se dirigiram ao telefone da minha mãe através daquele aplicativo de troca de mensagens, o WhatsApp, se passando por mim pedindo dinheiro. E a gente, como eu disse, a gente se sente impotente. E aí, nesse caso, a gente tem que entrar com uma medida judicial para apurar quem foi o autor do fato. Eu, infelizmente, até hoje eu não sei quem é, mas a gente está na iminência de descobrir. Esse caso do vazamento de dados aí pela Deep Web, Dark Web, ele é um pouco mais complicado, porque como ele se deu de uma forma oculta, né, isso estava sendo vendido lá na internet da internet, que dizem, porque você não consegue ser rastreado, enfim, precisa aí de uma Polícia Federal, precisa da própria ANPD, setores de inteligência do governo, tentarem descobrir os autores disso, né? Tentar se infiltrar,
ver quem foi, porque só a partir disso que a gente vai ter um ponto de partida. E, além disso, também descobrir quais bancos de dados foram efetivamente invadidos, né? Para também se tomar providência na outra ponta, que na outra ponta se eu tenho uma empresa que teve o banco de dados invadidos, ela precisa corrigir uma falha de sistema de segurança. Uma empresa pública e privada, né? Porque parece que existem casos aí, como eu disse, de Detran e tal, são dados do setor público que poucas pessoas têm acesso. Agora, uma outra dúvida, né? E o FGTS, como fica? Porque a gente sabe que, na verdade, está vazando todos os tipos de dados, né? A gente teria que, talvez, se dirigir até a Caixa ou cadastrar no aplicativo para que a gente tenha um vínculo e consiga também ficar de olho no que está acontecendo com a nossa conta bancária, por exemplo? Olha, é muito importante a sua colocação, porque justamente isso, a gente não sabe de onde veio, é importante sim. Primeiro, eu acho que lavrar um boletim de ocorrência, como eu falei, procurar um órgão de defesa do consumidor, para quê? Para você dar ciência para as autoridades que isso aconteceu, apesar de ser um fato público notório, mas é importante porque você tem documentado, porque se amanhã ou depois fazem uma invasão indevida na sua conta, retirando dinheiro, se passando por você, né, que o intuito aí é um intuito financeiro, você tem um resguardo para não tomar nenhum tipo de prejuízo financeiro. Mas sim, muito importante a gente controlar principalmente essas contas de FGTS, esses auxílios do governo, porque como não são contas bancárias, a gente acaba não entrando todo dia para conferir o saldo. E é importante sim ser diligente, e a partir do momento que tomar conhecimento que aconteceu uma movimentação indevida, procurar imediatamente Caixa Econômica Federal, Polícia Federal, para eles tomarem as devidas providências para tentar também descobrir aí quem foi o autor disso. Pois é, doutor, e tudo isso acontece em meio à nova Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no ano passado, até queriam postergar para o início desse ano. E aí eu gostaria que o senhor nos falasse como é que fica a LGPD nesse caso. Já está em vigor? Quando se descobrir essas empresas que tiveram, que causaram vazamento e afins, elas podem ser enquadradas na LGPD? Como é que funciona hoje juridicamente isso para elas? Julie, muito boa a sua pergunta. Sim, a LGPD já está em vigor. O que acontece é que as multas previstas para eventuais vazamentos de dados, elas só vão poder ser aplicadas em agosto desse ano de 2021. Mas nada impede, isso eu venho falando já há algum tempo, nada impede que, uma vez constatado que determinado dado saiu de um banco de dados de determinada empresa e esse dado foi vazado, nada impede que o consumidor ele ingresse no Poder Judiciário pedindo uma indenização por danos morais e, eventualmente, materiais. Agora, doutor, será que um recadastramento aí de CPF resolveria esse problema? A questão também dos sistemas de cadastro de RG, eles não são centralizados? Será que a gente fazendo esse cadastramento do CPF novamente talvez resolveria esse problema? Olha, vamos primeiro por partes. O RG, o Registro Geral, eles são cadastros estaduais que cabem às secretarias de segurança pública de cada estado gerirem esse banco de dados e fornecerem o número de RG. Infelizmente, o RG e o CPF, eles são números únicos. Você uma vez registrado no sistema com eles, fica até depois quando você morre. Precisaria de uma lei, né, para poder gerar outros números, né, nesse caso hipotético, e isso seria muito, demandaria muito tempo, seria muito até custoso, porque as pessoas teriam que se dirigir à Receita Federal, se dirigir aí os órgãos conveniados para
fazer um novo número de CPF. E, na verdade, isso eu acho inviável, até porque, infelizmente, hoje, quando a gente vai em algum lugar, por exemplo, num prédio comercial, acessar algum lugar que tem alguma vigilância, eles pedem o nosso número de RG. E a gente, às vezes, não sabe o que eles vão fazer com isso. A gente tem que, na verdade, se apegar à lei e fazer com que a Lei Geral de Proteção de Dados seja cumprida, porque garante um mínimo de segurança para o consumidor, para o cidadão. Bom, então mesmo se tratando de algo público, todo mundo sabe aí desse vazamento, né? Muitas pessoas aí são vítimas desse vazamento. O que a gente pode fazer até o momento é um boletim de ocorrência e ficar de olho, então, nas contas bancárias, FGTS, na Caixa. Não tem muito o que ser feito nesse momento, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Vale lembrar, né, que esse vazamento de dados pode ter um desdobramento realmente patrimonial, onde as pessoas podem fazer invasões indevidas, e aí a gente tem que ficar de olho também. Eu gostaria de deixar algumas dicas para as pessoas ficarem de olho. A primeira a gente já havia discutido, né, ficar de olho aí no celular, nos extratos bancários de FGTS, de auxílios, para não ter nenhum tipo de problema. Ficar de olho nos alertas que os bancos mandam, inclusive o FGTS manda SMS, né, para os celulares. Só tomar cuidado com links suspeitos, não acessar nenhum link onde você não conhece. Recebi um link da Caixa Econômica, estou na dúvida. Liga na Caixa Econômica Federal e pergunta. Às vezes você vai perder lá 15, 20 minutos do seu tempo para ser atendido, mas é melhor do que você ter um prejuízo financeiro e aí você perder horas explicando que não foi você que fez aquilo. E também, né, sempre ter o seu sistema operacional atualizado, porque com esses mecanismos, pelo menos você garante um mínimo de segurança para que você não seja hackeado e aí não utilizem os seus dados de maneira indevida, acessem sua senha para fazer transações financeiras. Então, né, Tayana, doutor Ricardo, a questão é ficar de olho ainda mais nos nossos dados, na conta, nos nossos e-mails. Eu digo isso porque eu até comentava ontem com o pessoal que no meu e-mail, que eu uso em uma empresa, eu uso uma empresa online ali para saber score, essas coisas, eu recebi um e-mail do meu provedor aí, do e-mail perguntando se eu era eu mesma, né? No sentido que poderia ter vazado dado. Já é um indício, né, doutor? É um forte indício, porque geralmente essas confirmações de e-mail, para saber se o e-mail está correto ou não, eles vêm depois que você entra, por exemplo, no próprio site e atualiza o e-mail, eles pedem para você reconfirmar isso. Mas no caso que você está me contando, você não acessou esse banco de dados dessa empresa de serviço de proteção ao crédito e eles ficam mandando aleatoriamente. Isso é uma prática que chama phishing. Eles ficam mandando e-mails maliciosos até uma hora que a pessoa cai. É a engenharia social. Eles vão tentando. A gente tem que ser diligente. E vem a nossa lei aí, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, reforçar, ajudar o cidadão que ele saiba quais dados as empresas coletam dele, porque tendo uma noção de quais dados as empresas coletam da gente, a gente tem como se policiar, como tomar cuidado, como se precaver. E é sempre importante o cidadão ter ciência do que ele precisa fazer. É um processo de educação digital. A gente precisa estar acostumado à tecnologia da internet para saber como a gente deve se portar em determinadas situações. E, numa pesquisa que eu realizei, o Brasil é um dos maiores países
onde as pessoas perdem muito tempo para resolver problemas relacionados a golpes na internet. Pessoas que acessaram contas correntes, retiraram dinheiro indevido dessas contas correntes, e aí o consumidor tem que ir no banco, tem que se explicar, tem que procurar a polícia. Então, se a gente for um pouco diligente, ter uma educação digital para saber como a gente se porta, fica mais fácil o caminho. Perfeito, perfeito, doutor Ricardo Vieira de Souza, falando para a gente desse momento bem peculiar que estamos vivendo sobre esse mega vazamento de dados. Um prazer sempre conversar com o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui na Rede Alesp. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, Júlia e Tayana, e desejo a todos um bom dia e uma boa semana.